Bora lá, fiel, porque teve uma confusão generalizada após o derby lá na Neoquímica Arena. A Lili Nascimento trouxe todas as informações aqui no ESPN, e na saída da zona mista ali, o Gustavo Henrique também veio, falou a respeito da briga, falou a respeito do jogo, o Hugo Souza também desabafou. Na sua opinião, dava pro Yuri Alberto ter tocado a bola pro Kaique ali, ou ele tomou a melhor decisão em chutar a bola pro gol? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Bora ver toda a repercussão aqui do derby, então curte o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas teve confusão, o Diniz está aí diminuindo a confusão depois da partida, depois do jogo, mas já tá o Palmeiras acusando o Corinthians de agressão, o Corinthians acusando o Palmeiras de agressão, e é por isso que vamos para a Neoquímica Arena conversar com a Lili Nascimento e também com o Vinícius Nicoletti. Eles acompanharam então de pertinho e vai trazer pra gente os detalhes de tudo desse derby. Olá, senhores, muito boa noite, bem-vindos ao Sport Center. Fala, Marcela, beijo pra você, pro Zé, boa noite ao Nicoletti. Boa noite, beijo pra todo mundo aí, Marcela. Zé. Agora é assim, né? Respirar aliviado, né? Depois que um derby já é um derby por si só, mas toda a confusão, né? Durante essa tarde e noite aqui na Neoquímica Arena. Peço licença ao Nicoletti, Corinthians, mandante do jogo. Então eu começo com as informações aí do Corinthians. De fato, foi uma confusão generalizada ali no apito final. Eu tô olhando porque o presidente Osmar Stabile tá saindo ali agora e o Marcelo Paz também. A gente tem que ficar de olho em tudo aqui. Foi uma confusão generalizada. De fato, os jogadores, pelo menos na zona mista, a gente já vai acompanhar as duas entrevistas do Hugo Souza e também do Gustavo Henrique. Eles tentaram minimizar um pouco, né? Inclusive teve uma nota oficial do Corinthians que saiu depois da nota do Palmeiras, na nota oficial do Corinthians. O Corinthians informou que o Gabriel Paulista e também o Breno Bidon foram agredidos por seguranças do Palmeiras e que eles registrariam uma queixa-crime no GCRIM. Aqui mesmo, né, no estádio, onde tem um plantão policial, né, da Polícia Civil, que eles registrariam isso. Eu perguntei também na zona mista sobre essa questão, sobre essa agressão aí que o Breno Bidon teria sofrido, o Gabriel Paulista também. E aí o Hugo Souza falou, minimizou um pouquinho essa confusão, deu a entender ali que o Corinthians decidiu emitir essa nota oficial porque o Palmeiras havia feito isso antes, né, com uma agressão que o Nicoletti vai falar daqui a pouco. Bom, vamos acompanhar então o que o Hugo Souza e o Gustavo Henrique falaram na zona mista após este clássico, né, este empate que para o Corinthians, que tá devendo ganhar em casa, não ganha desde 12 de fevereiro, pelo contexto, né, com 2 jogadores a menos e contra o grande rival, saiu com aquele gostinho de vitória, sim, porque conseguiu segurar até o final sem levar um gol e quase marca um gol com o Yuri Alberto. Então vamos acompanhar o que Hugo Souza e Gustavo Henrique falaram na zona mista. Cara, na verdade, lógico que atrapalha, quando a gente fica com um jogador a menos atrapalha, porque a gente estava bem no jogo, acabou, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio, né, não parar de duelar igual a gente estava, brigar o jogo todo, mas nos momentos cruciais assim a gente ter um pouco mais de equilíbrio. O André é um garoto jovem que vai aprender com esse erro. E a gente exaltar depois a nossa entrega defensiva de todos, né? De todo mundo que ficou ali em campo, para que a gente conseguisse esse empate, né? Não tivemos chance até de ganhar o jogo, mas infelizmente não conseguimos concluir a gol. Eu não estava na hora, eu estava dando entrevista lá no campo e pelo que passaram foi empurra-empurra, imposição sobre imposição e todo mundo de cabeça quente, todo mundo querendo se impor um para cima do outro. E eu acho que a situação do Corinthians ter soltado a nota foi em resposta ao que o Palmeiras fez. Não houve nada demais, eu acho que está sendo feito talvez uma grande tempestade num copo d'água. Confusão normal de jogo, todo mundo de cabeça quente. O jogo no campo também teve um monte de confusão. Teve um monte de lance que a gente parou, que a gente discutiu, que a gente brigou, que um peitou o outro. E faz parte, o clássico é isso, a emoção do jogo traz isso. E eu acho que não houve nada demais aqui, né? Mas como eles soltaram uma matéria, a gente também soltou uma nota, então acho que foi mais em questão de resposta, mas foi mais em questão de empurra-empurra, de cabeça quente do jogo. Além dessa questão aí da agressão, dessa confusão no final, o Gustavo Henrique falou sobre a situação do André, porque os torcedores, né, a gente assiste ali bem próximo da torcida, eles ficaram indignados quando aconteceu com o André, porque o Alan, diante do Fluminense, fez um gesto obsceno, acabou levando a suspensão, foi multado no clube e agora o André repete a mesma coisa, talvez não tão explícito como o Alan, mas repetiu, inclusive o Hugo Souza falou na zona mista também, que perguntou no final pro
pro André, falou, você fez mesmo? E o André disse que não, que foi ajeitar o calção. Aí ele falou, então eu vou acreditar na versão dele, né? Mas é claro que a gente alertou o André sobre o que ocorreu, ele é jovem, ainda vai aprender muito. E a agenda do Corinthians também complicada, viu? Porque tem jogo na quarta-feira pela Libertadores, o Diniz já estreou com vitória fora de casa, mas agora tem o Santa Fé da Colômbia na quarta-feira e já no final de semana o Vitória lá no Barradão. Campeonato Brasileiro pro Corinthians está bem complicado, tá na parte de baixo da tabela, é o 16º colocado com 11 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então a situação vai ficando apertada, por mais que não tenha conseguido a vitória hoje, o que aliviou foi a garra por não ter perdido em casa, mesmo com 2 jogadores a menos, mas vou te dizer que para a próxima rodada, fora de casa, lá no Barradão contra o Vitória, a paciência do torcedor estará bem pequenininha, então de fato uma semana aí complicada para o Corinthians e assim termina uma noite de derby, com toda a emoção envolvida. Muita tensão, muita tensão. A tensão estava no ar aqui, Marcela, Zé. Esse clássico, tivemos Diniz contra Abel, mas Abel está suspenso, não estava na beira do gramado. E talvez assim tenha deixado o clássico pelo menos um pouco mais calmo, pro lado do Palmeiras, porque o Corinthians estava completamente destemperado, o que foi que aconteceu na parte emocional desse time. Fala, José. Você vê, né? Eu acredito que a questão da presença do Fernando Diniz, né, o jeito e a forma como ele gosta de pilhar os seus jogadores, né, e aí você consegue muitas vezes perceber algumas coisas no jogo. O Corinthians entrou muito pilhado, eu acho que na minha opinião, não sei, daqui a pouco a Renata vai falar, mas na minha opinião, eu acho que o Mateuzinho deveria ter sido expulso no primeiro lance do jogo, quando ele dá um carrinho, quando ele dá um carrinho no Flaco Lopes, ali é um lance para expulsão. Depois o juiz teve algumas dificuldades para controlar os ânimos ali, mas o Corinthians num todo, o Corinthians nos primeiros 45 minutos, eu acredito que o Corinthians, até a expulsão, o Corinthians estava um pouquinho melhor do que a equipe do Palmeiras, né, dentro da sua proposta de jogo, que é jogar um pouquinho mais fechado, organizado, sair no contra-ataque. Só que o Corinthians conseguiu jogar, né, conseguiu fazer troca de passes, conseguiu fazer inversões de jogo durante os 35, 45 minutos, né, que acho que foram 45 minutos, vamos dizer assim, né? Eu não estou agora com o exato tempo que o André foi expulso, mas... no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo, né? Então, e aí acho que o Corinthians, depois da expulsão, recua, é lógico que entrega a bola para o Palmeiras, sai no contra-ataque e tem uma oportunidade com o Yuri Alberto, né, no segundo tempo, sim, uma oportunidade claríssima, um erro de escolha aí, pênalti para o Palmeiras. Você acha que foi um erro de escolha ou ele tinha que fazer aquilo mesmo? Não, e aí ele poderia cruzar, mas é centroavante também, ele chutar também, Zé. Assim, se tivesse errado também, ele ia ficar, mas por que não chutou? Eu concordo com você, Marcelo, que é centroavante, mas o centroavante precisa entender o lance, o momento, o campo. Primeiro que eu acho que ele já dominou errado, ele leva a bola, ao invés de levar a bola em diagonal, ele leva a bola para lateral, ou seja, ele se afasta do campo e limita o ângulo de jogo e facilita para o Carlos Miguel, né? Aí nós estamos vendo a expulsão, nós já vimos a primeira do André, que agora virou moda, né? Mostrar a genitália. Que hiperfoco é esse, hein, José? E aí a questão da expulsão, né? A agressão do Mateuzinho, mas eu acho que esse negócio da expulsão, a segunda expulsão seguida, olha, esse é o lance do Yuri Alberto, olha lá, Marcelo, ele vai, ele domina. Então o que acontece? Ele procura, tá vendo? Ele leva, ele abaixa a cabeça. Quem que estava chegando ali, Zé? Era o Kaique, né? O Kaique. Mas eu acho que ele não viu o Kaique chegando. Então, mas esse é um dos grandes... Não consegue olhar ali. Esse é um dos problemas, né? Por isso que ele errou. Eu acho que se ele não abaixa tanto a cabeça, porque ele dá o passe, ele abaixa e espera, ele não vê o posicionamento do Carlos Miguel. E aí facilita para o Carlos Miguel, porque é muito grande, então ele se aproxima muito do Carlos Miguel, vai ficar muito mais difícil de ele poder tirar, né, essa bola do goleiro para fazer o gol. O André expulsa aos 34 minutos. Ele poderia, por exemplo, o Yuri Alberto poderia diminuir um pouquinho a corrida, dominar ou ameaçar, cortar e tocar para o Kaique, ou se não corta e chuta com a perna esquerda, né? Eu acho que ele fez alguma opção errada aí também, era só dar um toquezinho, tentar dar um toquezinho ou chutar na direção do Carlos Miguel. Esse aí nós estamos vendo aí no primeiro tempo, e aí a expulsão do André. Eu tenho talvez eu esteja errado, mas eu tenho uma opinião, segunda vez consecutiva. Pelo mesmo motivo? Pelo mesmo motivo. O que acontece? Normalmente você repete aquilo que você faz nos treinamentos.
o que eu quero dizer é o seguinte, deve acontecer alguma brincadeira, deve acontecer alguma coisa dentro do vestiário que você fala assim, para você, entendeu? Que isso aí é uma coisa que existe entre... Precisa explicar que não pode mais, que não pode fazer. Mas assim, é por isso que eu falo, que quando você perde, você está acostumado a fazer isso, você não tem muita noção do que está acontecendo. E aí, por exemplo, você faz isso aí no treino, ou repetidas vezes, por exemplo, no dia a dia com os jogadores, chega no jogo, você acha que é natural isso. Aí vem natural. Faz depois 11 dias que o Alan foi expulso pelo mesmo motivo. Teve que pedir desculpa. Foi multado. O André o Corinthians tem obrigação agora de multar o André vai ser também. Multado também. Mas assim, Marcelo, eu acho que isso é natural. Eu tô falando por experiência de vestiário, que isso daí deve ser alguma coisa que acontece entre eles, corriqueira, rotineira, né? E aí eles perdem um pouco a noção. Porque não tem necessidade alguma de você fazer esse gesto. Né? Não tem necessidade alguma, a não ser que você já esteja acostumado com o que acontece. Mas, de uma forma geral, o Corinthians, eu acho que dentro dos 90 minutos, quando tinha 11 jogadores, conseguiu jogar de igual para igual contra o Palmeiras, com uma equipe que eu acho que o Palmeiras tem uma equipe melhor que a do Corinthians. O Corinthians conseguiu jogar, controlar um pouquinho mais o jogo. O Palmeiras com muitas dificuldades para fazer essa bola rodar. E a super defesa também do Gabriel Paulista ali. E aí, uma defesaça do Gabriel Paulista e quase um gol contra, né? Ainda bem que o Hugo fez o dever de casa. E depois a fragilidade, né, do Palmeiras quando tem 11 jogadores contra 9. É um time que não conseguiu fazer essa bola rodar. Quando você treina, de novo, vou falar dos treinamentos, que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem. Normalmente os treinadores eles fazem 11 contra 9, 7 contra 5. Né? Para quê? Para justamente quando tem essa superioridade numérica, no jogo também você tem muitas vezes, porque os jogadores de ataque muitas vezes eles não voltam. Então você faz uma defesa, ataque contra defesa, com uma linha de 5 jogadores, de 6 contra 8. Então o Palmeiras mostrou hoje que não tem esse, vamos dizer assim, essa opção, né? Porque é um time que teve muitas dificuldades para fazer essa bola rodar de um lado para o outro, ficou dependendo do chuveirinho lá na área para ver o que o Flaco poderia fazer e da individualidade do Alan, né? O Alan de vez em quando ele conseguia fazer esse 1 contra 1, mas foi muito pouco para um time que jogou com 35 minutos com 10 e faltando 25 minutos para acabar o jogo com 9 jogadores. Acho que o Palmeiras, o Abel especialmente, precisa rever alguma coisa ou assistir esse jogo de novo para ver o que ele pode fazer, porque não é normal, né, o Palmeiras jogar tão mal assim com 2 jogadores a mais. E o Corinthians hoje sai com um empate com sabor de vitória e título, né? Porque o Fernando Diniz em 2 jogos tem 4 pontos, ganhou fora de casa na Libertadores e praticamente hoje é uma vitória, né? Esse 1 ponto vale 6, vamos dizer assim, né? No total, porque foi um empate heróico, né? Corinthians o Corinthians ganhando esse ponto, né? E o Palmeiras perdendo os 3 pontos. Então tivemos aí a expulsão do André e também a expulsão do Mateuzinho. Vamos ver o que a Renata Ruel falou sobre isso. Daqui a pouco vamos ouvir também as entrevistas dos personagens do jogo. Em um Corinthians e Palmeiras recheado de polêmicas, vamos analisar os lances principais. O André foi bem expulso por gesto obsceno. O Alan do Corinthians tinha sido expulso há menos de 15 dias contra o Fluminense pelo mesmo gesto e o Abel ano passado. Nós temos também a expulsão do Mateuzinho por conduta violenta, onde ele atinge o rosto do adversário com a mão fechada. O VAR acerta em sugerir a revisão porque é conduta violenta e é cartão vermelho direto. E a grande polêmica fica no pênalti não marcado para o Palmeiras, no lance dentro da área do Corinthians entre Flaco Lopes e Gabriel Paulista. O Flaco antecipa o jogador do Corinthians, acerta a bola primeiro e aí é calçado pelo Gabriel Paulista. O árbitro no campo não marcou nada e o VAR não sugeriu revisão, mas um pênalti deveria ter sido marcado a favor do Palmeiras. Um jogo cheio de polêmicas. Tá aí então a Renata Ruel com as polêmicas de um jogo que teve muitas polêmicas realmente da arbitragem em fora, porque a bola rolando foi difícil de ver, realmente um jogo muito truncado. Vamos ouvir então o Fernando Diniz, ele falou depois da partida, o Palmeiras não deu entrevista coletiva. Na minha versão, eu cheguei e já estava tendo a confusão. Do que eu vi, teve aquele empurra normal de futebol, que acontece quando tem essas brigas de encontro de túnel. Toda hora acontece, né?
tipo de confusão. Podia criar um protocolo para poder já separar, não ter esse encontro, porque é no Maracanã, é aqui, é no Allianz, é em tudo quanto é lugar. Se encontram, os jogadores passam muito próximos um do outro, e esse tipo de empurra-empurra acontece. O que eu vi foi empurra-empurra, até onde eu sei, os próprios seguranças do Palmeiras são meio que amigos dos seguranças do Corinthians, ali não teve nada de agressão física. E pelo que eu fiquei sabendo também dos jogadores, mas eu não vi, os jogadores do Corinthians, não teve nada que alguém bateu em alguém, teve mais a questão de empurrar, tirar da confusão. Em relação ao jogo, eu acho que o Corinthians deu uma clara demonstração da força da equipe, espírito de luta, um dos jogos que vão ficar marcados, não pelo resultado em si, mas pelo que aconteceu no jogo, pela entrega do time, pela representação que teve da sua torcida. Então o time hoje e a torcida jogaram no mesmo tom. Quem estava no campo estava lutando, como é o lema da torcida do Corinthians, lutando até o fim, sem parar. E a gente ainda teve talvez a chance mais clara do jogo, mesmo com dois jogadores a menos. Então o time está de parabéns. Aprender com o que aconteceu hoje no sentido positivo, que a gente consegue ser competitivo até mesmo com 8 jogadores, e aprender também a não ter jogador expulso. Bom, o Palmeiras não deu entrevista coletiva de comissão técnica depois do jogo. Era o João Martins que estava à beira do gramado. O Abel está suspenso e justamente por isso o Palmeiras, por protesto, não quis dar entrevista coletiva após a partida. Falar de outro assunto que envolveu o derby aí, vamos ver o lado do Corinthians, né? Também polemiquinha extra-campo. E a gente vai entrar no Fla-Flu. Olha, isso aí tá no perfil do Memphis Depay lá no Instagram. Ele colocou essa foto aí, onde tem uma pessoa, no caso quem? Seria ele, né? Ele. É Memphis Depay, certo? Eu. Okay? É isso. Até... O que a gente quer saber é quem é a cobra, quem são os crocodilos ali. Se você tiver 2 neurônios, você já sabe que é o Memphis Depay. Então não vem ele depois dar uma de vítima, que as pessoas isso inventam, criam e tal. Então tá lá. Então, se ele ficar no trabalho dele, ele vai ter que encarar uma cobra. Sim. Bicho venenoso, perigoso, tá ali, né? Se ele resolver ir para outro trabalho, pode ter o jacarés ali também. Não é uma situação fácil. Pode ser uma roubada. Pode ser uma roubada. Agora, se ele desistir sem um plano B, né? Ele vai ter que encarar um leão que tá ali esperando ele. Se ficar, o bicho pega, não quer? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa foto é isso aí. Aí ele postou isso aí. Aí começou a vir uma enxurrada de críticas de torcedores do Corinthians e tal, porque todo mundo entendeu. Aí ele veio com o textão. Aí ele vem com aquele textão. Minha prioridade é o Corinthians, ponto final. Desde o começo, isso vai além da Copa do Mundo. Tanta informação errada sai por aí e eu tenho que ficar quieto sobre isso e assistir quando todo mundo dá sua opinião sobre o que você pensa ou o que você sente. Isso não é saudável. Eu insisti para jogar amanhã, no caso hoje, né? Esse post é de ontem, mas infelizmente não é possível por causa de alguns erros. Departamento médico? Preparação física. O Memphis era descontente com o professor Celso Rezende, que é o preparador físico do Dorival, e ele reputa a métodos de preparação física o excesso de lesões lesões musculares dentro do elenco do Corinthians, inclusive dele. Então é isso. Ele pediu algumas vezes para o Corinthians recontratar o Diego Ferreira, agora me fugiu o sobrenome, que era o preparador físico do Ramon, que está hoje no Internacional. E o Dorival manteve o seu preparador físico. Mas tá meio... grandinho, ele tem um tamanhozinho além desse post, né? Eu acho. Ele tem um tamanho... Não, sem dúvida. Porque eu esperaria isso aí de um jovem de 19 anos que vem sendo criticado, reagindo a críticas em rede social. Do Memphis, eu confesso que não. Não, e outra, né, Pedro? Eu acho que assim, quando o cara solta um post absolutamente enigmático como esse, sem explicar absolutamente nada, mas ao mesmo tempo que é enigmático, a mensagem tá clara. Pô, pra mim é difícil ficar, pra mim é difícil mudar de clube, pra mim é difícil ter um plano B. Tô numa encruzilhada aqui, meu amigo. Então assim, a mensagem é clara, não tem... O enigma vai até a página 3, enfim, você tem um enigma, mas é no momento do detalhe. E ele quer que ninguém repercuta em cima disso. Pois é, e aí ele reclama das informações do que estão falando. Eu não sou claro, mas falam muito sobre suposições. Dizer, ele é óbvio que um post como esse vai gerar todas as especulações do mundo. E aí, claro, se tem gente que vem de especulação como notícia, esse é um problema que a gente vive, dessa era das redes sociais e tudo mais. Agora, ele não pode reclamar que as pessoas interpretem um post que não é claro a respeito do que ele quer dizer. Perfeitamente.
Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel. Te atualizo sobre tudo sobre o Timão aqui nesse canal, beleza, pessoal? Eu tava dando uma olhada aqui no Instagram, né, do Rodrigo Vessone, cara, e ele tá lá na Neoquímica Arena. E ele escreveu as seguintes informações sobre o Yuri Alberto, dizendo que, embora o Yuri Alberto tenha sim perdido o gol, né, ele saiu carregado de campo. Foi um leão dentro de campo. Né, voltava para marcar a todo momento, os 90 minutos aí, recompondo a marcação e puxando os contra-ataques. Então ele foi um leão dentro de campo. Palavras do Vessone. Eu sei, mano, que cara, eu preferia que não tivesse acontecido esse lance, essa oportunidade pro Yuri Alberto fazer esse gol. Eu vou dormir pensando nisso hoje, ou não, né? Não vou dormir também. Mas eu não sei o que vai acontecer, mano, mas foi sabe, seria épico, mano, ganhar esse derby com 2 a menos em campo, velho. Seria épico, seria um negócio assim pra, cara, enfim, eternizar na prateleira aí. Então, né, eu entendo, o Yuri Alberto perdeu a distância que ele percorreu, pessoal. Ele perdeu o gol, tá? Mérito pro goleiro dos caras. Eu não tô defendendo, tá? Não tô entrando, levantando uma bandeira aqui. Ele perdeu o gol. Mas, pessoal, o contexto que o jogo tava, o Corinthians com 2 a menos, já vinha com 1 a menos, praticamente o segundo tempo inteiro. E aí ele sai correndo naquela distância toda. Cara, é muito rápido, pessoal. Falar sentadinho numa cadeira aqui, analisando o lance depois com replay, né, aqui no ar-condicionado, é maravilha, é tranquilo, né? Eu quero ver na hora lá, mano, entendeu? Com a perna pesada. O Hugo Souza saiu carregando o Yuri Alberto de campo hoje, tá bom, pessoal? Só queria deixar essa nota aqui, né, de gratidão. Eu entendo que, né, esse empate aí dava pra... Sabe por quê, mano? Porque fica aquele gostinho, aquela sensação, pô, dava, velho. Dava pra ter ganhado. Palmeiras todo remendado, né? Os caras jogou mal, vieram pelo empate e conseguiram, né? Claramente eles vieram pelo empate e conseguiram. Mas é isso, pessoal. Gostaria muito de saber a sua opinião. Você pensa diferente? O Yuri é bagre. O Yuri não dá. Não, Murilo, para com isso. Tá passando pano. Né? Eu curto aí os seus vídeos, mas não dá, mano. Não defende o Yuri Alberto. Eu queria saber se você concorda em discordar de mim. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então, logo mais eu volto com mais notícias pra atualizar vocês. Forte abraço, uma ótima noite aí. Tudo de bom e vai, Corinthians.